Tudo bom, pessoal? Eu estou nessa jornada de tentar fazer um vídeo por dia, pelo menos em dias úteis, falando sobre software como serviço, sobre micro SaaS, e já estou fazendo isso, acho que quase 2 meses, se não 2 meses, né? Não contei exatamente. E agora eu fiz, esses dias eu fiz uma leitura de um livro, que o livro era o Getting Real, do pessoal do Basecamp, e agora eu quero tentar ler outro livro aqui, esse e-book do Tyler Tringas. Esse e-book está em português, está em inglês, né? Um e-book sobre micro SaaS. Quero conversar com você sobre esse e-book. Eu li esse e-book faz tempo, então abri agora de novo ele e coloquei no Google Tradutor aqui para traduzir, para ficar mais fácil, mais rápida a leitura dele. Eu traduzindo em tempo real acho que ficaria ruim, né? Pensar, traduzir, ainda comentar. O outro livro que eu li dessa maneira eu me perdi algumas vezes. Eu passo o mouse aqui, ó, ele fica o próprio Google Tradutor dá essa coisa aqui que às vezes eu acabo me perdendo, né? Porque ele quer que eu avalie a tradução. Às vezes fica um pouquinho a tradução ruim, mas vamos conversar sobre micro SaaS. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Depois vocês me falem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu lendo, comentando livros sobre SaaS, sobre software como serviço, sobre micro SaaS, tá? Então vamos começar. Esse aqui é um e-book do Tyler Tringas. O Tyler Tringas, ele é o cara que inventou o termo micro SaaS. E daí ele inventou esse termo micro SaaS, ele fez um software, um micro SaaS para ele, esse aqui, o Story Mapper, que é esse aqui, ó, esse é o micro SaaS dele, tá? Que eu vou falar enquanto leio o livro dele. E é isso, vamos ler. Pode ser que fique chato esse tipo de conteúdo, que é eu lendo, realmente lendo aqui, olhando para o lado, lendo. Vocês me falem se gostam, se não gostam, comentem aqui embaixo, deixem um curtir aqui, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E estou testando novos conteúdos aqui para o Vivendo de SaaS. Vamos testando novos conteúdos para não ficar repetindo demais tudo que eu já tenho falado. Então, começar aqui. Capítulo 1. O que é micro SaaS e por que você deveria ler isso? Micro SaaS é um termo que eu uso para descrever meu negócio, o Story Mapper, um aplicativo simples que ajuda comerciantes a adicionar um localizador de lojas ao seu site. Se você está lendo esse livro, provavelmente sabe que SaaS significa software como serviço. Para um programador, a principal diferença entre SaaS e outros softwares é que o código é hospedado em um servidor da nuvem em vez de instalado no seu computador. Mas, na realidade, a maior diferença está no modelo de negócios. Os clientes pagam mensalmente ou anualmente pelo acesso contínuo, em vez de uma compra única. Quando você comprava o Microsoft Office 2000 em uma caixa de papelão embrulhada em plástico, eu estou lendo tudo com a entonação errada, desculpa, faz tempo que eu li esse livro aqui, tá? O software é um serviço e não algo que você compra uma única vez. Essa é uma mudança enorme, por razões que veremos mais tarde. E claro, micro significa simplesmente pequeno. Um negócio SaaS voltado para um nicho de mercado administrado por uma pessoa ou uma equipe pequena. Com custos baixos, foco específico em uma base de usuários pequena, porém dedicada, e sem financiamento externo, daí micro SaaS. Aqui eu quero comentar algumas coisas. A pessoa que trouxe o termo micro SaaS para o Brasil fui eu. Eu fui a primeira pessoa que falou sobre esse termo aqui. Na verdade, até sobre SaaS. Já tinha pessoas falando sobre SaaS no Brasil, mas não dedicado a falar sobre SaaS, né? Tinha conteúdo aqui, conteúdo lá. Já existe há muito tempo, eu não entendia por que não tinha ninguém falando sobre SaaS. Inclusive, quando eu comecei a gravar vídeos sobre SaaS, tu procurava SaaS no YouTube, tu achava vídeos de um cantor chamado Sérgio Sass e uns vídeos lá de SaaS, que significa, tu pega vídeos e comenta em cima, fazendo piadas em cima de vídeos. Eu nem sei exatamente o que significa. Software como serviço era bem difícil de encontrar. E daí, sobre micro SaaS, também cresceu esse termo no Brasil de uma maneira um pouco estranha, porque mais o desejo das pessoas do que o significado real. As pessoas imaginam o micro SaaS como um software que estou sozinho trabalhando e vai explodir de venda, vou ficar rico muito rápido. E não é essa a definição de micro SaaS.
tu usa como tu quiser, mas não é essa a definição do micro SaaS. Eu vou repetir aqui. E claro, micro significa simplesmente pequeno, um negócio SaaS voltado para um nicho de mercado, então é nicho de mercado, então é um software muito pequeno, porque tem gente fazendo software gigantesco achando que é um micro SaaS, né? Tem tudo que é tipo de funcionalidade, administrado por uma pessoa ou por uma equipe pequena, né? Então eu quero um micro SaaS e tenho 30 funcionários, né? Com custos baixos. Também ele está despejando dinheiro em propaganda paga, não é micro SaaS. Não que não possa, tu pode fazer, faz como tu quiser, só estou falando sobre o termo. Foco específico, com uma base de usuários pequena, porém dedicada e sem financiamento externo. E também tem gente, né, querendo receber aporte financeiro. E, como mais uma vez, não que seja errado, mas não é esse o termo da definição de micro SaaS. Esse livro é sobre a minha experiência na construção e gestão de um negócio de micro SaaS. Não pretendo ser um especialista mundial. Construí exatamente um negócio de micro SaaS bem sucedido, com uma série de outros negócios fracassados no currículo. Nem garanto que tudo o que eu fiz seja replicável, mas acredito que o negócio do micro SaaS seja possivelmente o modelo de negócios de estilo de vida mais poderoso que existe atualmente. Neste livro, tentarei resumir algumas das coisas que fiz certo e muitas coisas que fiz terrivelmente errado, em alguns princípios mais generalizados. Provavelmente não inventei nenhum desses princípios e, em muitos casos, eles foram descaradamente roubados de escritores e empreendedores que já passaram por isso diversas vezes. Sempre que possível, mencionarei as pessoas e os recursos que foram tremendamente úteis para mim. Por que você desejaria um micro SaaS? Essa é a seção padrão do livro. Quem deve ler isso? Presumo que você queira construir algum tipo de negócio. Então, especificamente, por que SaaS em relação a outros negócios, como consultoria, cursos online, aplicativos mobile, e-books ou um food truck? Aviso, abaixo estão algumas palavras da moda, como design de estilo de vida, nômade digital, que, com razão, desenvolveram conotações que causam arrepios. Estou usando aqui simplesmente para evitar redefinir todo o léxico do zero. Continue comigo. Um livro que teve um enorme impacto no meu pensamento é Shop Class as a Soulcraft. O autor deixa seu respeitado emprego em um think tank de colarinho branco para viver como mecânico de motocicletas. O livro constrói o argumento ético e filosófico muito convincente de que, em um abstrato repleto de trabalhadores do conhecimento obcecado por ascensão profissional abstrata, a vida de um artesão praticando e refinando um ofício pode ser tão significante e gratificante quando, se não mais, seu ofício é consertar motocicletas, mas a ideia é generalizável e pode ser aplicada a softwares. As pessoas têm problemas, o artesão resolve. As pessoas pagam por isso e todos ficam muito mais felizes do que antes. Ele pensa, então, em desenvolver um micro SaaS como um artesão, fazer um software como um artesão, fazer manualmente aquilo ali. E esse livro aqui foi escrito antes da ideia de vibe coding com inteligência artificial, né? Então, eu imagino até que no futuro vai ter a ideia de software feito totalmente à mão, como era há 2, 3 anos atrás. Se você passou a carreira como apenas um pequeno componente em uma enorme máquina, pode ser muito gratificante, beirando a alegria desenvolver um produto você mesmo e ver as pessoas extrair valor imediato dele. O micro e micro SaaS, executando o produto inteiro, você mesmo ou com uma pequena equipe, oferece a oportunidade de ver os frutos do seu trabalho entregues diretamente. Seus clientes chegam atrasados, estressados e com muitas coisas para fazer. Você remove uma dessas coisas da agenda deles e troca em uma quantia razoável de dinheiro. Acho o processo muito gratificante. Levar a sério o trabalho é algo que transparece para os seus clientes. Recebo regularmente e-mails não solicitados de clientes que acharam a experiência de usar o aplicativo tão agradável que decidiram me escrever um bilhete de agradecimento. E são essas as pessoas que me pagam. A gente sabe que isso não necessariamente no micro SaaS, mas eu sinto isso também com o meu software, o eGestor, né? De muita gente muito agradecida com o software que a gente usa. Isso é muito bom, isso é muito gratificante mesmo. Independência de localização, isso é só, eu não vou ler tudo, tá? Vou passar para os pontos mais importantes, depois eu vou deixar o URL aqui na descrição do vídeo desse livro, eu só vou passar por argumentos por cima.
Eu adoro viajar. Só tirei meus primeiros passaportes aos 20 anos, mas tem sido uma das minhas principais prioridades desde então. Mas eu lembrei que essa parte é importante. Um dos motivos pelos quais investi tempo e energia para construir um negócio de microsas foi o desejo ardente de ter um negócio na qual eu pudesse trabalhar remotamente enquanto viajava. Antes de 2011, não sabia literalmente nada sobre programação. Nunca fiz um curso de programação quando era criança e nunca mexi em HTML. No GeoSites, para quem não sabe, GeoSites era um lugar de hospedagem, né? Ou no Angelfire, outro lugar para hospedar site nos anos 2000. Mergulhei na cabeça porque queria abrir uma empresa de software e não conseguia convencer ninguém a criar um aplicativo para mim em troca da participação da minha empresa inexistente. Tentei e falhei por mais de um ano. Escrever código para ganhar vida é uma ferramenta mais poderosa no kit de ferramentas de design e de estilo de vida, porque é completamente 100% independente de localização. Comecei a escrever esse livro em Xangai, Tailândia. Procrastinei durante boa parte do Sudeste Asiático. Retomei-o por um tempo em Budapeste e na Cidade do Cabo. Escrevi um pouco mais em Bali. Fiz algumas edições em Oaxaca e terminei em Barcelona. Não tenho planos de viajar para onde quiser no mundo por capricho. Nos últimos anos, passei pelo menos um mês em Barcelona, Cusco, Buenos Aires, Bali, Praia de Tonsai na Tailândia, Nova York, São Francisco, vários lugares ele foi. Você certamente pode fazer coisas como consultoria freelancer ou trabalhar para uma startup que permite trabalho remoto, e isso pode ser uma ótima opção, mas não é a mesma coisa. Nos últimos meses, passei quase 2 semanas inteiras completamente offline, escalando o Kilimanjaro e fazendo um safari na Tanzânia. Minha namorada e eu fizemos uma viagem de carro de 2 semanas pela África do Sul, 2 semanas mergulhando em Fiji e 1 semana escalando rochas no México. Aqui tu entendeu que ele viaja muito, né? Alavancagem de tempo e magia da receita recorrente. Você pode obter alguns benefícios acima de independência de localização e possuir um ofício em qualquer empresa de software remota. Mas há algo especial no SaaS. A receita recorrente é, sem dúvidas, o modelo de receita mais poderoso do mundo atualmente. Conteúdo evergreen, quer dizer que está sempre verde, né? Em blog significa escrever textos que pode ser lido a qualquer momento, não é uma notícia que fica obsoleta rápido. Então, conteúdo evergreen, e-books, dropshipping, ofertas de afiliados, AdSense, e-commerce, tudo parece incrivelmente arriscado em comparação com a ideia de que a grande maioria dos clientes que lhe pagaram no mês passado pagarão o mesmo valor novamente no mês seguinte, e muito provavelmente no mês seguinte. Quando a receita recorrente atinge um nível confortável, essa previsibilidade permite a flexibilidade de começar a gastar cada vez menos tempo em seu microsas e, ao mesmo tempo, ganhar o mesmo ou mais dinheiro. Duvido que seja possível reduzi-lo a zero, a mítica de renda passiva, mas certamente está a nosso alcance ganhar tanto dinheiro quanto um salário integral de 15, 10 ou até 4 piscadela de horas por semana. 4 horas por semana, eu acho que ele falou isso daqui por causa que tem um livro chamado Trabalhar 4 horas por semana. O SaaS pode ser um negócio que não só rende dinheiro, mas também começa a desenvolver seu tempo. Claro que você não precisa gastar menos tempo com isso, mas ter essa opção dá muito mais controle sobre a equação tempo versus dinheiro em vida. Vamos indo adiante aqui. Construindo uma plataforma de lançamento financeira. Startup financiada por capital de risco ainda recebem toda a atenção hoje em dia, enquanto negócios de estilo de vida, lucrativos e baseados em bootstrapping, são considerados indignos de pessoas talentosas e sem ambição. Mas, se você pesquisar a história de fundadores realmente bem-sucedidos, frequentemente descobrirá que eles já haviam garantido um alto nível de segurança financeira antes mesmo de construir uma startup arriscada que mudaria o mundo. Tu sabe que isso aconteceu comigo também? Eu construí algumas coisas antes de construir gestor e eu já tinha uma renda baixa, mas eu já tinha uma renda para mim
que me permitiu arriscar algumas coisas na vida, inclusive a construção da minha empresa aqui. História de fundadores que realmente arriscam todo seu futuro financeiro antes de chegarem ao topo, alcançarão um status quase mítico, mas de longe a exceção à regra. A maioria dos fundadores que mudaram o mundo teve sucesso empresarial tradicional mais tedioso primeiro ou, mais comumente, vieram de famílias ricas que podiam garantir seu risco. No mesmo período da vida em que construí meu microsas, fiz bootstrapping, levantei financiamento anjo e, por fim, fui forçado a fechar uma startup de capital de risco. Foi a coisa mais estressante que já fiz e prejudicou quase todos os outros aspectos da minha vida. Relacionamento, saúde, sanidade, conta bancária. Eu realmente coloquei todo o meu futuro financeiro em risco, me endividando enormemente e sem um plano B. Duvido que essa seja a última tentativa de construir uma empresa que gere um legado, mas aprendi a lição. O maior problema de longe na minha primeira tentativa foi que no momento em que pedi demissão, minha renda desapareceu. Eu estava tentando administrar uma startup enquanto usava minhas parcas economias e tentava freneticamente levantar mais financiamento só para pagar aluguel e as compras, além das despesas comerciais. Agora tenho um negócio de microsas, posso trabalhar em uma nova startup sem receber salário indefinidamente. E é isso, sem dúvida, o caminho que eu recomendaria a qualquer aspirante a fundador de startup em situação financeira semelhante. Você também pode substituir startup por algo ambicioso e arriscado. Um negócio de microsas pode te financiar enquanto você passa 6 meses escrevendo um romance ou tentando se destacar na carreira de ator ou músico. Um fundador de microsas que conheço usou esse recurso para pagar as contas enquanto abria uma editora de viagens. Se você estiver interessado em iniciar um projeto grande, arriscado, ambicioso algum dia, o microsas pode ser a plataforma de lançamento perfeita. Tá, vamos ver adiante aqui outros capítulos. Capítulo 2. Eu não vou ler tudo, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui interessantes para vocês, mas vamos adiante. O que torna uma ideia de microsas boa? Desde que comecei a blogar sobre microsas, a pergunta mais comum é algo como: localizadores de lojas, parece uma ideia tão simples, como posso encontrar uma ideia dessas? Neste post, entrei em detalhes sobre todas as diferentes ideias em que trabalhei antes do Story Mapper, para enfatizar que não conheço um método direto que funcione sem falhas. Na verdade, falhas e tentativas e erros parecem ser partes essenciais do processo. No entanto, olhando para trás e conversando com outros empreendedores de microsas, acredito que há enormes elementos a serem procurados em uma boa ideia de microsas. O moedor de carne. No capítulo 3, vamos nos aprofundar em métodos para encontrar ideias de negócios, mas primeiro quero inverter toda a premissa. É muito importante desenvolver uma maneira rápida e eficaz de rejeitar ideias de negócios do que encontrar maneiras de criar novas ideias. Eu chamo a abordagem de meat grinder e exploro, que seria moedor de carnes, né? E a exploram em mais detalhes neste post. O meat grinder é uma maneira rápida de determinar se uma ideia de negócio é de fato ruim para microsas. Para cada sessão sobre o que constitui uma boa ideia, também pode ser invertida em como identificar uma má ideia de negócio. Uma grande parte do restante desse livro é sobre como refinar seu processo meat grinder. Vamos aprofundar na construção do produto mínimo viável. Tá? Não vou ler isso aqui, vamos adiante aqui. O que torna um microsas uma boa ideia? Não vou mentir, encontrar uma boa ideia no microsas é difícil. O microsas é um nicho dentro de um nicho. É um modelo de negócio incrível quando você consegue fazê-lo funcionar. Mas já é difícil o suficiente administrar um negócio de SaaS inteiro sozinho com uma ideia medíocre. Portanto, vale a pena dedicar um bom tempo considerando cuidadosamente as ideias de negócio. Errar, mesmo que seja apenas algum desses critérios, pode se tornar um enorme desperdício de tempo e dinheiro. Seja 5 vezes melhor do que os clientes pagam atualmente. Essa regra tem 2 componentes. Primeiro,
Seus clientes em potencial já devem estar investindo no problema que seu produto resolve. Conheci muitos aspirantes a empreendedores com ideias de produtos realmente engenhosas, mas seus clientes-alvo já estão resolvendo o problema de graça com planilhas, e-mails, quadros brancos ou nada. Nunca subestime o quão difícil é fazer uma empresa começar a investir em algo que antes não investia. Mesmo para uma pequena empresa, o atrito de encontrar o primeiro contato, depois conectar com o gerente que decide o orçamento e depois esperar pela aprovação interna na solicitação de orçamento pode ser suficiente para destruir seu funil de aquisição de clientes. É muito mais fácil vender um produto em uma categoria em que a empresa já tem um orçamento alocado. A segunda é que você precisa ser 5 vezes mais barato ou 5 vezes melhor. Você não terá tempo ou recursos para fazer vendas de alto nível para orientar um cliente sobre o valor incremental de uma melhoria de 25%. Seu produto precisa ser, obviamente, hilariamente mais barato ou melhor, porque você já terá muita dificuldade em atrair os clientes certos para a sua landing page. No caso do Story Mapper, nossos clientes precisam de um localizador de lojas e, alternativamente, era pagar pelo menos $1.000 para um desenvolvedor construir um do zero. Quando lancei o produto, custava $5 por mês. Mesmo com o aumento de preços posteriores, o Story Mapper ainda é muito mais barato e melhor em comparação do que construir um do zero. Essa é a beleza de ir atrás de um nicho de verdade. Outros jogadores em campo. Em um microSaaS, você não quer seguir a teoria do 0 a 1, do Vale do Silício, de criar algo completamente e totalmente novo. Concorrentes existem atendendo à mesma demanda subjacente são, na verdade, um ótimo sinal. Sim, você tem uma ideia e já existem 10 produtos quase idênticos, provavelmente você deveria seguir em frente. Mas se você pesquisar e não encontrar um único produto ou serviço que atenda a uma necessidade semelhante, provavelmente é um sinal de que não há um mercado grande. O melhor cenário é encontrar consultores que atendam o mercado de forma ineficiente e dispendiosa, ou clientes que atualmente sofrem com softwares terrivelmente desatualizados. Outra variação é um produto de sucesso que é categorizado. Talvez alguém tenha criado um complemento do Excel ou uma ferramenta do Salesforce bem-sucedido e totalmente integrado a essa plataforma. Se você enxerga uma oportunidade de atender uma necessidade semelhante na web, iOS ou Slack, pode estar no caminho certo. Tá? Assim, ó, eu quero testar esse modelo de ler livros, comentar aqui, até apesar de eu não ter comentado tanto esse livro aqui, porque é muito interessante, pelo menos para mim é muito interessante esse tipo de conteúdo aqui. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse livro. Me falem se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu lendo capítulos de livros aqui. Esse livro ele é grande, ele tem um monte de coisas que a gente precisa ler, estudar. Aqui, de repente, eu faço a parte 2, parte 3 desse livro aqui do Tyler Tringas sobre microSaaS. Me fale aqui embaixo. Eu também vou deixar aqui na descrição o link para a plataforma Vivendo de SaaS. E é isso, comentem aqui embaixo, curte esse vídeo, me digam se querem mais. Dependendo do sucesso desse vídeo aqui, eu continuo lendo. Tem mais coisas aqui para ler, mais coisas interessantes para a gente ler, debater sobre a criação do microSaaS. Muito obrigado e até os próximos vídeos.